ele dá sentido para o presente. A gente vê hoje tantas igrejas que se falam o quê? Em ganhar em dinheiro e bênçãos nesse mundo temporal e luta, e vencer as lutas, ok? Deus pode te abençoar, Deus pode todas as coisas. Pode te ajudar a vencer esses desafios hoje. Agora, entender que a nossa maior esperança não está nisso é o sentido da escatologia. Nossa maior esperança não está aqui. Nós vivemos melhor hoje, porque nós entendemos que o que nos aguarda no futuro é muito melhor. A esperança. Exato. Então, isso nos dá sentido. Com todas as lutas que a gente está passando hoje na vida, a gente pode saber que Deus tem o controle e tem uma promessa, um tesouro, uma herança para nós. Sabe? E que é o maior valor que nós temos. Que Jesus voltará e ele vai levar a igreja dele. Sabe? Vamos ter novo céu e nova terra. Entendeu? Então, o estudo da escatologia, e a Bíblia toda escatológica, do Gênesis do Apocalipse, ela nos dá esse sentido, essa esperança, nos faz viver melhor hoje a nossa fé. Né? Então é o seguinte, nós já falamos do estado intermediário, já falamos de todas as correntes sobre o milênio, para quem assistiu a última aula. Nós hoje aqui, pelo menos a teologia reformada, ela dialoga melhor, ela conversa melhor com o amilenismo. O que é o amilenismo? Nós entendemos que nós já estamos vivendo o milênio, do Apocalipse 20. Que não é 1000 anos, não são 1000 anos literais, é um grande período de tempo. Não se pode enxergar o Apocalipse, ou ler e interpretar o Apocalipse de forma literal, que existe muito simbolismo. Tem muita coisa simbólica ali que João viu. Né? Então, nós temos que entender que tem muito símbolo, tem muita metáfora ali, que fala grandes verdades, mas, inclusive, não é uma história narrada de forma linear, o Apocalipse. É uma história narrada com paralelismos. Ele conta uma história primeiro, depois ele conta a história de novo com mais detalhes, depois de novo com mais detalhes. São 7 ciclos do Apocalipse. Então, nós entendemos que o Apocalipse 20 fala de 1000 anos, né, de grande período de tempo, que já foram inaugurados com a primeira vinda de Jesus. E eles vão se encerrar quando? Na segunda vinda de Jesus, que é o que nós vamos conversar hoje. Os pré-milenistas, né, eles entendem que vão ser várias vindas. Né? Primeiro ele vai voltar e vai arrebatar a igreja. Depois ele vai voltar e vai vencer o anticristo, o diabo. E depois ele volta de novo para inaugurar os novos céus e a nova terra. 3 voltas, caminho voltando. Nós entendemos o seguinte, gente. Primeiro conceito para vocês sobre a vida de Jesus, segunda vinda dele, tá? Vai ser uma vez. E volta uma. E volta definitivamente com poder e glória para esmagar de vez Satanás e julgar todos. E resgatar a igreja dele. Resgata a igreja, esmaga o inimigo de vez, já está, né? Ele já está esmagado. Aí manda o inimigo, manda o diabo para o lago de fogo e enxofre. Isso talvez seja até simbólico, né? Tem muita discussão em relação a isso, mas é um lugar onde só habita a ira de Deus, né? Não existe. Aí que tá. É um conceito interessante, Marinos. Eu acredito que no inferno, no lago de fogo e enxofre, há a presença de Deus. Ele está ali, ele está em todos os lugares. Ele não pode deixar de estar em todos os lugares, senão você está indo contra os atributos dele. Ele é onipresente. Ele é onipresente, ele tem que estar em todos os lugares. Agora, ele não está ali com a graça dele. Ele não derrama a graça dele. Ele só está com a ira. A ira, que é eterna. Todos os atributos de Deus têm a mesma característica. Eles são eternos e são imensuráveis. Então, é uma ira que como nunca foi vista, que vai ser derramada no dia do juízo final sobre os filhos da perdição. Então, isso é como se você estivesse num lago de fogo. Assim. Pode dizer que a ira dele é quando
a arca se fechou. É um símbolo. É um A símbolo. arca De se todos, fechou. sim. Acabou. Mas, presta atenção, Jarbas, é muito pior. Não, eu sei o que estou falando. É para gente ter uma ideia. Como é que ele manda fechar a textura? A ideia da arca é muito de julgamento. Só que a porta é estreita. Então, não todos serão. Então, o universalismo não é bíblico. Nem todos serão salvos. Vai ser próxima aula nossa, vai ser sobre o juízo final. Né? Nem todos serão salvos. Então, vai ser isso. Nós vamos separar lá os bodes, né, das ovelhas, o joio do trigo. Né? E isso pela misericórdia. Então, os salvos estarão no lugar onde não haverá ira de Deus, não haverá pecado, não haverá morte, não haverá dor. Nossos corpos serão glorificados. E os não salvos estarão num lugar onde só vai habitar a ira de Deus. Então, haverá choro e ranger de dente. Né? Diga, Márcio. Não sei se você está inventando algo que você vai falar. Não. A pergunta é boa. A vida em Cristo, no arrebatamento da grande tribulação. Vou falar agora. Esse é o tema. Vamos chegar lá. Daqui a pouco você está... Eu gosto dessa curiosidade assim, que vem no aluno, né? Então, preste atenção, gente. O significado é esse. A segunda vinda de Jesus é a nossa grande esperança. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mano João. Então, gente, vamos ler. Vamos falar o seguinte. Como é que vai ser essa questão aí da vinda de Jesus? Como é que o Senhor Jesus nos explicou nas Sagradas Escrituras a segunda vinda dele? Haveria um princípio das dores, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Estamos vendo isso. Certo? A minha concepção está para voltar, tá? Tá vindo, mas eu posso estar errado. Né? A minha concepção, os sinais estão aí. Né? E haverá uma grande tribulação. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo no mundo hoje? Pianinho. O que vai acontecer na grande tribulação vai ser muito pior. Que haverá uma perseguição feroz aos cristãos. Muito pior que foi feito em Roma, muito pior do que já houve na história da humanidade. Tá? E aí está uma das diferenças do pré-milenismo com o amilenismo. No pré-milenismo, eles pensam o seguinte, que a igreja vai ser retirada da grande tribulação. No amilenismo, não, nós vamos passar. Porque nenhum lugar da Bíblia fala que Deus nos poupa de sofrimento nessa vida. Não poupa, ele não vai poupar a tribulação que a gente vê aqui. Porém, ela só será acabada por nossa causa, por causa dos crentes. Se não fosse pelos eleitos, até mesmo os eleitos cairiam. Não por amor e misericórdia aos crentes, Deus vai encerrar esse negócio. Aí Jesus vem. Certo? Minha mãe sempre falava. Outro sinal é que vai ser a paz. Porque é uma falsa paz. O anticristo e o tudo tiver aí é o fim. A maldade não vai estar. Vai estar acima. E, na verdade, vai haver uma tentativa do diabo e do anticristo de enganar os crentes. Essa falsa paz vai enganar muitos, mas os eleitos não. Por quê? Conhecem as escrituras. Né? Tem aí já. Mateus 24, 21 a 22. Mateus 24, 21 a 22. Já está na agulha, né? Já está aqui, já. E, João... Você escreveu? Não, é Mateus 24, 21 a 22. Letra de Média, pô. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4, Mateus 24, 21 a 22. Vamos lá. Vamos lá, Jacques. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Veja bem, vai haver uma tribulação como nunca houve no mundo. Está vendo? Vocês estão vendo hoje faixa de Gaza? Vocês estão vendo hoje a guerra de Israel?
estão vendo crianças sendo mortas embaixo dos escombros? Vocês estão vendo a guerra da Ucrânia? Viu a Segunda Guerra? O que Hitler fez com os judeus? É pior. Vai ser pior. Vai ser pior. Imagine, vai ser pior. Ah, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Não sei. Faz parte dos propósitos dele. Faz parte dos propósitos dele. Não dá para saber. Mas, leia aí os dois de novo. Os dois, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, os escolhidos, os eleitos, os crentes, estarão participando da grande tribulação. É lógico que isso aí está falando. Você pode chegar a essa conclusão. Por que seria por causa dos escolhidos que foram arrebatados antes? Não, porque tem os eleitos que estão ali por misericórdia dele, pelos crentes vivos nessa época, podemos ser, inclusive, nós, né? Não sabemos, né? Tempo. Aquilo ali vai ser abreviado. Deus vai encerrar a grande tribulação. Entendeu? Então, um argumento, gente, que Deus não vai tirar a sua igreja da grande tribulação, ela vai participar. Ela vai participar. Ela vai sofrer, vai ser perseguida. Muita gente vai ser morta pela Bíblia, e segundo as Escrituras, inclusive na perseguição. Mas, o que está escrito nas Escrituras? Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, preste atenção. Se houvesse um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, não haveria necessidade de você perseverar até o fim. Crente perseverar até o fim. Certo? Então, o argumento da milenismo, para mim, aí é claro. Isso aí já acaba com aquela questão de igreja ser arrebatada, 7 anos de tribulação. Acabou com aquilo. E só com isso, tá? Leia aí, 2 Tessalonicenses 2:1-4. Irmãos, no que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer espírito, quer palavra, quer por carta, como se procede de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que costumavam lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, ó, né? Tá ótimo. Pode estar ótimo. Você lê. Você lê até o 9, ó. Eu vi ali, eu vi Está ótimo. Foi o Espírito Santo, irmão. Você lê até o 9, mas é isso aí. O Espírito Santo. Presta atenção. Quais são os sinais, assim? Vamos ver já, então, das dores. Aí vai haver a grande tribulação, que vai ser marcada por quê? Satanás vai levantar um falso profeta que vai enganar a todos, vai fazer prodígios e maravilhas, vai ser contra tudo e vai querer idolatria para ele mesmo. Tá? Vai querer sentar no trono de Deus, vai querer ser endeusado. Tá? E o objetivo de Satanás qual é? Enganar os crentes, enganar a igreja. Tá? E as escrituras nos ensinam isso para que nós não venhamos a cair nessa. Sabe? Nós não devemos idolatrar homem nenhum, pastor nenhum, profeta nenhum.
Hoje em dia, ô Jarbas, pega que tem algumas igrejas aí e o anticristo vai ser adorado. Com certeza, o diabo. Já está sendo adorado já, né? Mas não é o anticristo ainda. Eu sei, mas Mas aí tem, a gente está vendo. você já está vendo que é um terreno sendo preparado para isso? Sim. Estou engano? Já perceberam hoje como é que é um terreno? Que não cultuam o Deus da Bíblia. Não, cultua homens. É um terreno sendo preparado para o inimigo já. A cegueira. Veja bem, o futuro dá significado do presente. A gente tem que olhar a escatologia olhando para hoje. Você já tem um terreno sendo preparado. Quando vier o anticristo, ele vai ser adorado. Não sei se vai ser uma figura religiosa, não sei se vai ser um líder político. A Bíblia não é clara em relação a isso. Só que ele vai tentar sentar no trono de Deus. Ele vai querer ser Deus. Vai fazer prodígios. Satanás tem poder. No mundo, não na igreja, mas no mundo, Satanás tem poder. Não na igreja que eu digo, o conceito calvinista de igreja invisível. Igreja dos crentes, salvos, eleitos. Não tem poder sobre nós. O inimigo está derrotado. Porque nós vencemos, como já estudamos aqui também, na cruz. Porém, nos não eleitos, na igreja visível, que tem eleito e não eleito, ele tem poder. Já há um território sendo preparado para ser idolatria. Uma visão minha aqui, hoje, para quando vier o anticristo. E eles vão tentar enganar a igreja. Tentar enganar. É o último sopro de tentativa de Satanás de vencer, né? Isso é isso. Mas o que você leu aí no final? Jesus? Então será revelado o iníquo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios. É isso aí. E quando é que vai acabar essa questão? Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, gente, o sopro da sua mão ele vai esmagar. Vai terminar. Já esmagou Satanás, mas o anticristo vai ser esmagado, ele vai pegar os dois e jogar no lago de fogo e enxofre. E aí sim, a inauguração, acabou o milênio. Aí acaba o milênio. Aí se inicia novo céu, nova terra para nós. Aleluia! Aleluia! Então, queria uma reflexão aqui. Na grande tribulação, o crente presente aqui, ele vai estar blindado contra a ira de Deus, certo? Um conceito que eu queria colocar para vocês. Mas ele não vai estar blindado da ira dos homens. Como hoje nós somos blindados da ira de Deus. Porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós, sobre a nossa vida. Quando nós pecamos, é um acidente de percurso. Nós temos um advogado perante Deus que nos defende. Porém, nós ainda estamos sujeitos à ira dos homens. Inclusive, Jarbas, dentro de muitas igrejas. Você sabe disso. Leia aí, Jarbas, Mateus 24, 13. Aquele, porém, Parilza, 2 Timóteo 3, 12. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, a grande tribulação, será salvo. Por quê? Vai ser uma característica do crente, do salvo. Ele não vai se deixar enganar pelo falso profeta. Ele não vai titubear nas perseguições. Ele vai, se possível, se preciso, ele vai morrer. Vai ser morre, mas não vai negar a fé dele. Vai ser difícil, tá, gente? Perseverar até o fim desses tempos. Mas o crente verdadeiro vai perseverar até o fim. Será salvo. É mais um dado para mostrar que a igreja participará da grande tribulação, né? Marilson. Também, Timóteo. 2 Timóteo 3, 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, ganando e sendo enganados. Atenção, é isso aí. Aqueles que quiserem seguir a Cristo, e hoje, já hoje, né? Hoje, você quer seguir a Jesus, você sofre perseguição. Você sofre perseguição dentro da igreja, você sofre perseguição na sociedade, dentro de casa, né? A família.
Na família. A mesma artimanha que Satanás usou lá atrás, torcendo a palavra de Deus, ele está usando. Então, ele usa a própria escritura, torcendo. Então, a gente tem que estar lá na palavra. E tem que estudar a palavra. E entender a palavra. Para você não se deixar cair por essa distorção da escritura. Né? E a Bíblia não nos exime de perseguições. Não. Essa teologia da prosperidade, isso aí é completamente antibíblico, gente. Você vai sofrer perseguição, você vai sofrer, você vai ter problemas nessa vida. Não tem. Isso não é bíblico. Mas presta atenção, você vai ter sofrimento. No grupo da família, por exemplo, meu tio esse dia botou no grupo da família que Moisés era Satanás, que os 10 mandamentos foi criado. Eu vou anunciar hoje, vou falar com o Pedro, que vai me dar um tempinho para anunciar. A gente vai anunciar o nosso próximo curso da Escola Bíblica Dominical desse ano 2025, que vai ser baseado em Aprenda a Interpretar a Bíblia. Nós vamos ensinar a vocês um curso que vai ter matrícula, certificado, tudo bonitinho. Talvez. Aprenda a interpretar a Bíblia. Tem até um texto já que eu vou anunciar, tá? Que a gente vai fazer uma coisa mais estruturada esse ano, tá? Onde vocês vão aprender a ler as escrituras de forma correta. Porque, como Marilza falou, Satanás tenta distorcer. As pessoas, você vê o liberalismo aí, desse livro da Bíblia saem as maiores heresias. Então é um livro que, ao mesmo tempo, é uma bênção para a nossa vida quando a gente interpreta ele corretamente. Eu não começo meu dia sem ler a Bíblia. E não termino ele sem ler a Bíblia também. Ele também pode ser destruidor, se você não souber interpretar. Então a gente vai ter esse curso. Eu já trouxe até um livrinho aqui para mostrar para vocês. Então é o seguinte, ó. Nós não estamos isentos de sofrer a ira dos homens. Nós estamos blindados da ira de Deus. Tá? E como é que será a vinda de Jesus? Como é que vai vir? Como vai ser esse evento? O que vocês acham? Cheio de glória e majestade. Mas vai ser como? Ele vai aparecer? Ele vai se materializar? Ele vai materializar só para os crentes? Ou para todos? Como é que vai ser isso? Para todos. Vai acontecer no Brasil. Está na Bíblia. A gente vai estudar. Não, assim, a maneira que isso vai... Está no Japão. Quem está lá... Todos os olhos verão. Todos os joelhos se dobrará. Todos os olhos verão. Vai ser um evento extraordinário. Como que quem está longe lá em outro ponto da Terra... E vai ser assim como? Vai ser como um ladrão. Vai ser uma hora de uma hora para outra. Vai aparecer. Quem não vai mais vir como cordeirinho, pobre, mamando no seio de Maria. Ele vai vir como rei, como leão. Leão de Judá. O rei. Detentor de todo o poder. E vai vir com tudo. E vai ser de uma hora para outra. Vai ser como ladrão. Né, gente? Vai ser de uma hora para outra. Então estejam preparados. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a pouco. Estejam preparados. Não sejam como aquelas virgens que não estavam com a sua lamparina cheia. Tá? Tem que estar preparado todo dia. Ele vai voltar. Tá? Vamos ver. Então, cada um vai ler uma passagem. Jabes vai ler Mateus 24, 27. João vai ler Apocalipse 1, 7. Rafael vai ler Mateus 20. Jabes vai ler Mateus 27 ou 31. Tá? João vai ler Apocalipse 1, 7. Rafael vai ler Apocalipse 9, do 11 ao 13. Vai começar com Jabes. Pode ir lá? Vai. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente que brilha até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí sepultarão os adultos. Logo, em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos de 4 ventos. Responsabilidades
de uma a outra cidade do céu. Então, vai vir com um evento glorioso, sabe? Vamos ter fenômenos climáticos anunciando, vai vir com poder, com glória. Assim como ele subiu, ele vai voltar com grande poder, para encerrar a tribulação, a grande tribulação, e buscar os eleitos dele. Aí sim, a igreja vai ser arrebatada. Entendeu? É lógico isso na Bíblia, né? Tá bem lógico. Tem um milênio que nós já estamos vivendo. Aí vamos ver a grande tribulação que nós vamos viver. Aí, depois da grande tribulação, o que vai acontecer? Vai ter um momento do negócio ficar tão feio que Deus vai ter que encerrar. Como é que isso vai ser encerrado? Vinda de Jesus. Quando ele vai vir com glória, com poder, todos os habitantes da terra vão ver como isso vai ser feito. Eu não sei. E aí ele vai buscar a igreja dele. Os anjos vão buscar a igreja dele. Como isso vai ser feito, nós vamos ler agora. Tá? Vai buscar. Os mortos, as tumbas vão se abrir. As tumbas vão se abrir. Vai haver a ressurreição de todos os mortos. Todos. Salvos e não salvos. Tá? Só que a primeira ressurreição, né? A ressurreição dos mortos salvos, vão vir com o corpo glorificado. Não salvos, não. Normal. E os vivos, na época, terão seus corpos transformados, vão ter a bênção de não passar pela morte física. Ia voltar logo, né? Voltar amanhã, daqui a 1 minuto. Né? Lê aí, agora, João. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que Transpassou. Não, cara, eu junto comigo. Transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Amém. Ele vai voltar. Vai voltar com grande glória, com grande poder, e aqueles não salvos vão se lamentar. Tiveram a chance, puderam se converter, não se converteram. E aí vai haver lamento. Haver lamento, mas para nós, grande alegria. Grande festa, né? Poder do poder. Minha mãe, quando a gente gostava do barulho, aí ela fala eu vejo hoje, eu vejo que a gente é muito utilizado para falar dessas coisas que são reais e que vão ser muita cura para quem é preparado, que é a morte. Então, ela chegar e falar assim, você vai agora, se voltar. Agora. O que vai ser? Entendeu? A gente ia, mas ia. Você percebeu, Marilda, nessa sua fala, como é que entender o futuro significa o presente? Exatamente. Então, eu vejo assim que hoje a gente é muito politizado para colocar certas verdades, mas que, na verdade, são verdades muito duras. E a gente, às vezes, eu vejo que a gente não confronta as pessoas, entendeu? É tipo assim, uma graça meio barata. Barateia a graça de Deus. Aí fala, Deus é amor. Mas o evangelho carnaval, sim, importante. Eu estava conversando até com a Paula hoje. É isso que enche igreja. Enche igreja hoje esse tipo de evangelho. Mas nós aqui, conversando com o Pedro, com o Antônio, com o Everton, nós queremos pregar o evangelho de verdade. Tá? Porque ele confronta. A Bíblia te confronta, gente. A Bíblia te confronta. Uma palavra dessa aqui escatológica confronta você, como é que está a sua vida hoje? Se Jesus voltar daqui a 10 minutos, hein? Se Jesus voltar daqui a 10 minutos, como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida hoje? Está no altar? Se Jesus voltar daqui a 10 minutos, como é que está? De que lado você vai estar? Né? Mas aí, reflexão. Mas aí depende qual é a igreja para que você consegue. Então, mesmo o que ele precisa, o que ele... Entendeu? Preste atenção, Japa. Olha o que ele está estudando. Sim. O que Satanás anticristo vai fazer? Vai trazer o quê?
Eu Isso sei, que a mas eu gente tô tem que se falando, basear cara. O território está sendo preparado já. Eu sei que eu tô falando. Depende do que ele tá seguindo. Isso é cada um para si mesmo. Exatamente. Sim, sim. Onde estarei? Onde eu estarei? Como é que tá a minha vida? Haverá falsos profetas, lobo na pele de ovelha, vai se passar por um bom pastor e não vai É, antes dessa aula para vocês, eu dou para mim, né? Como é que tá a minha vida hoje? Por exemplo, você dá uma aula e a gente ia da Bíblia e acaba confirmando. Como é que tá a minha Entendeu? vida hoje? Tem muito Perante Deus, sabe? Leva a reflexão, né? Tem pastor que prega a palavra, a gente vai ver na Bíblia, não tem nada daquilo. Rafael, lê aí. Eu tinha por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apoloim. Ele aí passou, diz que depois dessas coisas, vem ainda dois raízes. Assista a trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de Deus, que se encontra na presença de Deus. Deus vai vir de uma forma espetacular. Não sei se é essa passagem, mas deixa. Deus vai vir de forma espetacular. Jesus volta de forma espetacular. Vai ser um evento marcante em toda a história da humanidade, do mundo. Aí quero que vocês entendam isso aí de uma hora para outra. O anúncio é a grande tribulação. Vai ver o anúncio. Quem tiver sabedoria que entenda, né? Vai vir a grande tribulação. E ele vai voltar, e quando ele voltar, acabou o milênio. Vai se inaugurar uma nova era. Uma nova era de novos céus, de nova terra, onde nós teremos nosso corpo glorificado. E vamos viver num mundo reinado, né, governado por Jesus. Não vai ter, agora ele usa os pré-milenistas. Agora vão haver um período de 1000 anos em que Jesus vai governar com seus crentes, e depois vai derrotar Satanás, vai ser liberto, aí vai... Tem lógica isso para as escrituras. Entendendo? Ele vai vir de uma vez só com poder e acabou. Choveu. Satanás vai para o lago de fogo e enxofre, junto com seu falso profeta e com todos os não crentes. Acabou, é uma vez, acabou. Ele não precisa ficar vindo. Ele é Deus. Ele tem todo o controle, todo o poder. Então, na teologia calvinista, reformada, a gente entende que nós defendemos a soberania completa de Deus. Então, ele decidiu terminar, acabou, decidiu. Isso é decreto de Deus. Quando Deus decreta, ele cumpre. De uma vez só. Né? Então, ó, e o arrebatamento? Como será isso? Né? Vamos lá. Como é que vai ser essa questão? Como vai ser a ressurreição dos mortos nessa época? Quando Jesus voltar. Haverá a ressurreição dos ímpios também? E os que já morreram em Cristo? Como será? Quem vai ressuscitar primeiro? Quem vai vir primeiro? Né? Marilson, então, já que você falou, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Cerca da ressurreição da vinda de Cristo. Não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já morram, para que não vos entristeçais como os demais que não creem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a gente. Dizemos